Gostaria de cumprimentar a todos os nossos amigos que estão vendo esse vídeo do Atos Comunidade Cristã. Meu nome é Marco e vamos para mais um Perguntas e Respostas. E a pergunta de hoje é a seguinte: Levita é quem canta? A gente ouve muito falar esse termo, fulano é levita, ciclano é levita. O levita é só aquela pessoa que canta? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito? Então, se a gente for olhar, né, responder de uma forma bem superficial, você vai falar que sim e não. Por quê? Aí nós vamos acabar vendo agora, né? E nesse vídeo de hoje, como vai ter bastante referência bíblica e o assunto ele é bem extenso, então eu vou fazer o seguinte, né? As referências elas vão aparecer na tela, mas eu não vou ler, tá? Aí quando você quiser, você pode rever esse vídeo, pausa, lê e continua vendo, tá certo? Então, quem eram os levitas no Velho Testamento? Eles eram responsáveis pelo tabernáculo e pelo templo, né? Por quê? Se você for ver lá, né, Deus ele fez uma aliança com Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Aí a aliança de Deus continuou com Jacó. Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos são os patriarcas, né? Cada um desses filhos ele acabou sendo uma cabeça de uma tribo. Por isso que a gente ouve falar bastante das 12 tribos de Israel e tal. Então, cada um desses filhos de Jacó ele foi representante de uma tribo, ele foi cabeça de uma tribo. E o Levi foi o terceiro filho de Jacó e de Lia, né? Um desses patriarcas, né? E se a gente for ver, né? Jacó, né? Ele teve esses 12 filhos, o terceiro dele é o Levi. Levi teve mais três filhos, Gerson, Merari e Coate. Coate teve um filho chamado Anrão, e Anrão teve três filhos, que foram Miriam, Arão e Moisés. Então, como Deus ele acabou escolhendo Moisés, né, para ser o seu profeta, e Arão para ser o sumo sacerdote, para fazer parte da família, para ter uma família sacerdotal, então Deus ele acabou escolhendo a família de Levi, a tribo de Levi, para serem aqueles que foram responsáveis pela manutenção e pelo serviço do tabernáculo e posteriormente do templo. Então, né, e essa parte do Levi, Coate e tal, você pode estar vendo no livro de Êxodo, no capítulo 6 e no verso 18, né? E Arão, né, ele teve quatro filhos, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eles estão descritos no livro de Números, né? No capítulo 3, verso 2, né? Nadab e Abiú acabaram morrendo, eles levaram fogo estranho no tabernáculo e foram fulminados. Eleazar teve um filho chamado Finéias, e o Itamar a Bíblia não fala, simplesmente não fala se ele teve filhos ou não, provavelmente teve descendência, mas a Bíblia não registra. Então, Deus, né, ele acabou dividindo, né, quando ele trouxe a lei para Moisés, né, ali, a lei quando a gente fala, né, você tem a lei do Velho Testamento, então aquele que tem Levítico, né, a lei levítica, está lá em Números e está em Êxodo, e de novo em Deuteronômio. Então, a lei de Deus que foi colocada ali para eles, que Deus revelou para Moisés, ali Deus estabeleceu um tabernáculo. E o que seria um tabernáculo? O tabernáculo é uma barraca, né? Um nome mais pomposo para a gente chamar de barraca. Por quê? Ou tenda. Por quê? Como o povo estava peregrinando pelo deserto, o povo de Israel, né, ele saiu do Egito e ficou ali peregrinando pelo deserto. Depois, no tempo de Josué, eles acabaram entrando em Canaã e fizeram guerra para expulsar aquelas pessoas que estavam na terra deles e tudo mais, mas eles estavam em constante mudança, então eles moravam em tendas. Eles viviam como nômades e moravam em tendas. Então Deus, como ele habitava no meio do seu povo, então ele tinha que ter uma tenda dele. E essa tenda dele era o tabernáculo, né? E lá em, em Êxodo, Levítico, lá explica certinho como era esse tabernáculo, todos os detalhes de todas as peças do tabernáculo, né? E
você tinha também a presença de Deus ali, que era na forma de uma coluna, né, uma coluna de nuvem, quando era de dia, né, para fazer sombra para o povo, e a coluna de fogo para aquecer o povo contra o frio do deserto. E conforme essa coluna ela se movia, né, então, conforme ela andava, o povo desmontava os tabernáculos, desmontava suas barracas e seguia uma nuvem, para onde a nuvem ia. Quando ela parava, você montava acabamento e ficava lá até a nuvem se mover de novo. Então, Deus estabeleceu que tivesse esse tabernáculo, né, onde ali era feito todo o serviço religioso. Então, todos os sacrifícios, todas as ofertas, tudo tinha que ser levado ali ao tabernáculo. E todo o acampamento, né, todo o povo de Israel, ele acampava ao redor do tabernáculo. Então, o tabernáculo ele ficava no centro ali de onde ficava o povo. Né? As tribos elas não acampavam assim, vou acampar aqui onde eu parei e acabou. Tinha uma posição certa, então você tinha. Primeiro montava seu tabernáculo, aí ao redor do tabernáculo acampavam os levitas, né? E ao redor dos levitas é aí que as 12 tribos elas iam acampando, elas iam se estabelecendo em ordem certa, né? Então você tinha tantas tribos para o lado norte, tantas tribos para o lado sul, para o leste e para o oeste. Então elas tinha uma disposição certa, não era bagunçado, né? Ela tinha uma posição certinha para ser colocada ao redor do tabernáculo. E os levitas também tinham posição certinha para eles ficarem acampados ao redor do tabernáculo. Então essa posição era a seguinte, né? Os gersonitas, né, que são, como eu falei, né, tinha falado anteriormente, né, que Levi teve os seus 3 filhos, né, Gerson, Merari e Coate. Então, os gersonitas, eles acampavam atrás, né, do tabernáculo, no fundo do tabernáculo, e eles eram responsáveis por transportar véus e cordas. Então, cada tribo, cada subdivisão dos levitas, eles eram responsáveis por fazer um determinado trabalho dentro do tabernáculo e no transporte das peças do tabernáculo em si, de tudo que tinha dentro dele. Então, os gersonitas eles eram responsáveis por levar os véus e as cordas, né? E as cordas. Aí você tinha a subdivisão de Merari, os meraritas, que eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Né? Então eles transportavam as tábuas, né? Porque todo o tabernáculo tinha uma lateral toda de tábuas ali. Então ele transportava essas tábuas, transportavam varais, transportava as colunas, as bases das colunas, as estacas, cordas e os utensílios que ficavam do lado de fora, que ficavam no átrio. Né? Porque o tabernáculo ele tinha 3 compartimentos. Né? Ele tinha um compartimento externo, né? Que era o átrio, onde o povo podia entrar para oferecer sacrifício e ficava ali e os levitas ficavam. Aí você tinha uma segunda, o tabernáculo mesmo, né? Ali a tenda propriamente dita. Então a parte externa, onde divide o átrio do restante do acampamento do arraial, você tinha como se fosse um biombo feito de cortinas com colunas, né? E que elas eram presas por estacas e tal, lá, né, em Êxodo, Levítico, explica bem certinho, bem detalhado. E esse tabernáculo você tinha um lugar santo, ali era só o sacerdote que podia entrar. Então isso quer dizer que era só os descendentes do Eleazar e do Itamar, filhos de Arão, que entravam ali, nesse tabernáculo. Só eles podiam entrar. Só eles tinham acesso. Então, né? E você tinha dentro do tabernáculo, você tinha um lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. Ali era só o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, no dia da expiação, né? Para fazer o sacrifício, para livrar para cobrir os pecados do povo, né? Uma vez por ano. Então era só ali também, o sacerdote também não podia entrar quando ele queria, quando ele dava na telha. Ele tinha
Era tudo bem meticulosamente organizado, bem organizado, bem restrito, tinha várias regras, várias normas. Então, esses meraritas, eles levavam, né, essas outras peças, e os coatitas, que eles tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. Eles eles eram responsáveis por transportar a arca, as mobílias do lugar santo e do santo dos santos, e todos os utensílios ali dentro desses compartimentos, né? Inclusive lá em Êxodo, ele tem uma, ele tem um procedimento onde o sacerdote ele tinha que pegar e ele tinha que fazer um procedimento para o merarita poder chegar e pegar a arca, poder pegar as peças ali de dentro, porque eles não podiam entrar, né? Então os sacerdotes eles tinham que ter um procedimento para que eles pudessem carregar, né? E também quando foi dividido, né, os animais de carga, os coatitas não tinham animais de carga porque nem a arca, nem a menorá, nem o altar de proposição podia ser transportado por animais. Você não podia botar em cima de uma carroça e transportar. Né? As outras peças do tabernáculo, sim. Essas peças não, eles tinham que ser levadas, na mão. Né? Então as pessoas carregavam nos ombros essas peças. Né? Então os coatitas tinham que levar nos ombros. Por isso eles não tinham, quando teve a divisão dos animais, eles não tinham animais de carga. Né? E fora disso tudo, né, você tinha as outras atribuições que eles tinham, porque você tinha muito serviço ali dentro do tabernáculo, porque eles faziam sacrifícios com animais, então quando você fazia uma oferta por pecado, o animal, o sacrifício ele tinha que ser feito de uma certa forma, quando era uma oferta pacífica ou uma oferta de louvor, né, porque você queria agradecer a Deus por algo, então você levava uma oferta pacífica, então essa oferta pacífica ela era preparada de uma outra forma, né? O animal não podia ser queimado com a pele, não podia ser queimado com as entranhas, ou quando o sacrifício você preparava e comia ele junto com o sacerdote, também tinha partes que não podia comer, né? O animal tinha que ser limpo, ele tinha que ser preparado, ele tinha que ser vistoriado, né? Para ver se ele não tinha defeito, se ele não tinha problema nenhum. Então, todo esse trabalho os levitas faziam, e era muito trabalho. Então, todo esse trabalhão eles faziam. E essa parte do acampamento vocês podem ver certinho no livro de Números, né? No capítulo 3, aí no verso 25 até o 27. Depois pula para o 29, o 31, pula para o 35, aí pega do 36 até o 38. Aí lá tem certinho todos né, as divisões, né, dos gersonitas, meraritas e coatitas. Né? Que o gersonita ficava atrás do tabernáculo, o merarita ficava na face norte e o coatita ficava na face sul do tabernáculo. E na frente do tabernáculo ficava vazio, né? Tinha que ficar um pátio vazio. Ninguém podia acampar ali na frente. Né? E agora a gente vem né, essa parte, né, esse questionamento do seguinte. E no Novo Testamento? Né, a gente viu no Velho Testamento, né, posteriormente no Velho Testamento, quando abandonou-se o tabernáculo, se construiu o templo, foi também reformulado todo o serviço dos levitas. Então, aí, com Davi que foi introduzido a música, né, o louvor e a adoração com música, com instrumentos musicais, foi se estabeleceu quem eram os levitas que cantavam, os levitas que tocavam, você tinha os levitas que tomavam conta da porta, você tinha os levitas que tinham que lidar com os animais, lidar com os cereais, né, porque as pessoas também ofertavam cereais, ofertavam frutas, ofertavam legumes, ofertavam tudo aquilo que era produzido na terra, né, as colheitas, né. Então tudo isso tinha que ser manipulado, tudo isso tinha que ser arrumado, tudo isso tinha que ser organizado. Então, quando estabeleceu-se o templo, também foi reorganizado, porque daí eu já não tinha essa parte de carregar, mas também tinha os outros trabalhos lá. Então você tinha aqueles que faziam os pães, aqueles que assavam, aqueles que tomavam conta de porta, aqueles que eram guardas, aqueles que faziam isso. Então tinha um monte de trabalho ali que todos os levitas acabavam fazendo. E agora a gente pode ver, e no Novo Testamento? Né? Porque tudo isso a gente falou do Velho.
Mas e agora na nova aliança, como é que funciona? Então você pode pensar, né? Tem ou não tem, né? Aí você pode dizer que não, né? O levita, de uma certa forma, ele não tem no Novo Testamento. Por quê? Porque o sacerdote ele era levita, mas o levita não era sacerdote. O levita ele não tinha acesso ao lugar santo e nem ao santo dos santos, né? Ele não tinha acesso à presença de Deus ali no contexto do Velho Testamento, que era o tabernáculo, que era ali os compartimentos do tabernáculo. Eles só ficavam na parte de fora. E no Novo Testamento, a Bíblia diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes com Cristo, né? Onde o cristão, todo aquele que se converte, ele tem o acesso a Deus para, né, para adorar, para louvar, para pedir as coisas para si mesmo. E você tem a atribuição, uma outra atribuição sacerdotal, que é a da intercessão, que é quando você vai diante de Deus pedir por um terceiro, né? Quando você pede por uma pessoa que tem dificuldade, um outro irmão que tem dificuldade, ou uma pessoa que não está na presença de Deus, né? Que não é convertido, que não tem esse acesso a Deus. Então você pede por ele, né? Você pede para Deus tocar nele e tudo mais. Então, isso é uma intercessão. Isso é interceder. E o sacerdote, ele é aquele que intercede, né? É um dos ofícios do sacerdote, que é um ofício do cristão também, né? Olhando aqui pelo Novo Testamento. Então, de uma certa forma, você tá o levita ele tinha um acesso indireto a Deus, ele não tinha esse acesso direto, como o sacerdote, como nós temos hoje, né? Porque todos aqueles sacrifícios, todos aqueles procedimentos são sombras, né, do que nós fazemos hoje. Eles faziam na realidade material, nós na igreja hoje fazemos na realidade espiritual, fazemos espiritualmente tudo aquilo que o pessoal do Velho Testamento fazia, né? Só que espiritualmente. Mas por outro lado, você também não pode chegar e enfiar o dedo na cara de ninguém e falar, não existe levita, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque como o levita, ele era aquela pessoa que trabalhava ali no serviço do templo, na parte, na liturgia do culto ali, trabalhava na casa do Senhor, né, ali naquela casa de oração. Então nós podemos dizer que o levita ele não é aquela pessoa, somente aquela pessoa que canta, mas aquela pessoa que trabalha na igreja. Ele também é um levita. De uma certa forma, ele também está exercendo esse ministério, né? Então não é só a pessoa que canta, não é só a pessoa que toca. Porque quando você chega no culto, você teve alguém que arrumou as cadeiras, você teve alguém que limpou o chão, você teve uma pessoa que fica ali na porta, você tem a pessoa que fica na salinha olhando os seus filhos, olhando os seus netos, enquanto você pode assistir o culto sossegado, você tem uma pessoa que limpa o banheiro, quando você tem uma festa, quando você tem um evento na igreja, sempre tem aqueles irmãos que chegam antes e sempre tem aqueles irmãos que vão embora depois que todo mundo foi embora, justamente para arrumar o evento e para arrumar a bagunça que fica depois do evento. Então, você tem os próprios pastores, né, que eles não ficam só pregando ali, só uma vez por semana. Tem muito trabalho braçal que eles acabam fazendo durante a semana, que poucas pessoas veem, né, e que é serviço também, é bastante trabalhoso. Então, todo esse trabalho que é feito dentro do ambiente da igreja é um serviço levítico, se nós formos olhar para esse lado, né? E eu espero que eu tenha respondido essa pergunta e nos vemos no mês que vem. E até mais.